Afinal, o que é orar? Seria apenas falar com Deus? Hoje eu quero trazer essa reflexão para nós, para que você pense juntamente comigo a respeito da oração. Às vezes a gente fica sem saber o que orar, como orar, com quem orar, às vezes até por que orar é uma dificuldade. E o lembrete para hoje é: o Espírito de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas e é ele que intercede por nós. Entrar nessa caminhada de intercessão é saber que nesse processo de oração nós temos alguns pontos que nos atraem e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A oração, ela pode ser percebida sim como um diálogo com Deus, uma conversa com Deus, um ambiente que você prepara para estar falando com o próprio Criador, descobrindo também a sua essência, aquilo que vai dentro de você. Sim, porque o Espírito de Deus, ele sonda as nossas mentes, ele sonda o nosso coração e sabe exatamente aquilo que vai dentro de nós. Isso você vai poder observar lá em Romanos, no capítulo 8, no versículos 26 e 27, que fala com bem mais clareza, que seria um estudo tão aprofundado que talvez levaríamos um dia assim para poder conseguir encontrar um caminho e uma linha para ir destrinchando muitas outras coisas que acontecem a partir do momento que nós nos inclinamos para orar, para falar com Deus. Esse orar, esse falar com Deus é também uma via dupla, porque Deus fala conosco através da sua palavra. E é tão importante a gente saber que existem também alguns tipos de oração que lá na frente a gente vai poder mencionar um pouco mais. Mas é importante que hoje você saiba como você pode orar. Ore buscando a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que ele traga na sua mente aquilo que você deseja orar, mas alinhado àquilo que a palavra do Senhor, ela nos direciona, ela nos ensina. Porque quando a nossa oração está alinhada com aquilo que vem na palavra de Deus, certamente essa resposta virá do Senhor e virá com um peso de ensinamento, de uma sabedoria e revelação que vem do alto, unida à graça do Senhor, com o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Porém, Romanos 8 também está escrito que todas as coisas em nossas vidas, elas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Por vezes, as pessoas oram e não conseguem entender por que a sua oração não foi respondida ou por que a resposta ela chegou diferente daquilo que se esperava. Né? Então, nós vamos entender que nesse processo de oração, nós vamos nos submeter a essa soberania do Senhor, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós. Aquilo que nós não conseguimos enxergar para daqui a 5 minutos para frente, o Senhor vê até a eternidade. A Bíblia nos diz que a noite e o dia para o Senhor tem a mesma clareza. Ele olha e percebe, ele vê os detalhes antes mesmo que uma palavra se forme na minha língua ou na tua língua. O Senhor já sabe exatamente o que a gente vai falar. E aí outros se questionam, se Deus, o Senhor, já sabe tudo, por que a gente precisa orar? Porque enquanto nós oramos, nós verbalizamos, nós falamos, nós tiramos de dentro do pensamento e aquilo que está no nosso sentimento e expressamos a Deus como uma forma, digamos, de expressão de fé, por confiarmos naquilo que está escrito, naquilo que são as promessas do Senhor para a nossa vida. Então, que nesse dia você possa ter essa convicção sendo gerada no seu coração, pela graça de Deus, pela presença do Espírito Santo na sua vida, para que ele venha gerar esse temor do Senhor, essa reverência que nós precisamos ter diante de Deus e de submissão diante de Deus e a sua palavra quando nos inclinamos para orar. Entendendo que, enquanto nós buscamos a ajuda do Espírito Santo em oração, esse mesmo Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar clareza,
Ele nos dará o discernimento para que nós possamos compreender com um entendimento ainda maior sobre aquilo que são os projetos de Deus para a nossa vida. Então, olha o que diz Romanos 8, lá no versículo 26 e 27 a seguir, diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar e orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, essa intercessão que o Espírito Santo de Deus ele faz sobre a minha e sobre a tua vida, quando nós buscamos por ele, essa vai nos direcionar a ele e diante de Deus, porque ele conhece a intenção do nosso coração. O Senhor, ele visita os nossos pensamentos no sentido de examinar minuciosamente aquilo que vai dentro de nossa mente, do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito, que precisa estar submetido a esse senhorio de Cristo, a esse senhorio que o Senhor colocou como parâmetro, como direcionamento para as nossas vidas. A palavra de Deus nos serve de bússola, de orientação, para que nós possamos chegar no futuro melhor que nós aguardamos. Talvez hoje a sua dificuldade seja orar porque você não tem visto respostas diante da sua dificuldade, diante dos desafios que você tem enfrentado. Outra pessoa pode me dizer: não, Arlete, a minha dificuldade é que eu oro e depois eu volto a orar de novo, tirando isso que eu apresentei diante de Deus e eu tomo de volta e fico com todas as preocupações novamente. Então, esse é um exercício que a gente precisa fazer de fé e de confiança. E esse exercício, essa prática constante vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, a ponto de nós depositarmos algo diante do altar, diante da presença do nosso Deus e confiarmos e aguardarmos essa resposta com esperança. Esperança de salvação, esperança de cura, esperança de dias melhores. E isso certamente alegra o coração de Deus, porque passa a ser também uma vida de prática e não apenas da fé sem ação. Que a gente possa fazer com que a nossa vida seja pautada em orar, mas também em ter atitudes que respondem às orações que nós fazemos e àquilo que corresponde à vontade de Deus, até que o propósito do Senhor se cumpra em nós. Então eu trago essa reflexão para você nesse dia, que você possa conhecer mais do Senhor, confiar mais em Deus e saber de uma coisa: Deus ele não vai te deixar sem resposta. Talvez a resposta não seja aquela que a sua expectativa gerou, mas o Senhor te dará uma resposta, e a resposta do Senhor será sempre de forma com que aquilo que você está vivendo hoje, que eu estou vivendo hoje, coopere para o melhor de Deus na nossa vida. Por isso o Senhor diz também: bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, para vos dar o fim, uma esperança e um futuro que seja dentro do centro da vontade de Deus e dentro daquilo que você espera e que vai alegrar o seu coração. O desejo do meu coração é que você consiga mergulhar na palavra de Deus e você consiga entender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que a cada dia você exercite, ore 5 minutos, ore 10 minutos, até que você alcance orar 1 hora, até que você se perceba que a sua vida passou a ter um estilo diferente, porque você começou a entender que o Senhor não te abandona. Está com você, está comigo todos os dias, como é promessa de Jesus, até a consumação dos séculos. Isso significa que em todo tempo o Senhor está conosco, que em nenhum momento Ele nos abandona.
Em nenhum momento o Senhor te desamparou ou te desamparará, porque Ele é fiel em tudo e em todas as coisas. Que você aproveite esse momento, essa reflexão e que você faça nesse tempo o seu período de oração. E aí a gente vai continuar mais na frente, eu vou colocar alguns vídeos onde a gente fale mais temas voltados para a oração. E se você quer compartilhar comigo sobre a sua oração, me manda a sua mensagem, deixa no comentário, que será uma honra poder caminhar juntamente com você nessa jornada de oração. Bom dia, Deus abençoe a sua vida.